tô aqui para entrevistar e saber um pouquinho da relação do rádio e da televisão com o Jorge Elau. Ele é homem do rádio, ele é homem da televisão, ele é homem da publicidade. Bom, Jorge, queria primeiro que você me contasse como era a sua relação com o rádio na sua infância e na sua juventude. Obrigado pelo convite, Valentina. Obrigado. Imagina. É uma honra falar com você. É uma honra dar essa entrevista para você e aos seus colegas da FAP. O rádio me acompanhou desde pequenininho, porque minha mãe foi de rádio. E a mamãe, ela ia pro microfone grávida. Meu Eu Deus. estava lá. Ela ia pro microfone, isso lá em Marília, onde eu nasci. E aí ela, quando eu nasci, ela ia, porque meu pai também trabalhava, ela ia comigo pra rádio, eu ficava no colo de alguém, inclusive de locutores famosos. E depois eu voltava pro colo da minha mãe, etc e tal. Mas o rádio, quando eu tinha 8 anos, 10 anos, eu já, colégio, que nem você é faculdade, o meu era o primário. Sim. Eu estudava no Colégio Marista de Londrina. Tá. E o Colégio Marista era muito intenso nas atividades com os alunos, como a sua faculdade. E era interessante porque você tinha que participar de tudo com todos. E eu acabei apresentando, eu tinha um programa na Rádio Paiquerê de Londrina. Como é que era o 10 nome? anos. A rádio acho que existe ainda, Rádio Paiquerê. Pai, É nome indígena, Paiquerê, de Londrina, Paraná. E a mamãe, quando ela viu que eu tinha qualidade para, desculpe a petulância, mas eu peço perdão. Eu comecei a treinar em casa com a minha mãe. Entendi. Comecei a treinar com um negócio de rádio, com um negócio de televisão, especialmente de rádio. Então meus pais compravam um jornal e eu tinha que sentar na cozinha enquanto minha mãe estava fazendo alguma coisa e tinha que ler aquele texto em voz alta. É a única maneira de aprender a falar, e inclusive ler, em voz alta. E o Marista, ele se preocupava muito com esse tipo de treinamento, que eu tive de francês, de inglês, de latim. Naquele tempo se lecionava latim. E no português, todos os verbos. Então você tinha... Sábados era dia de batalha. Então, metade da classe para cá, metade para 20 para cá, 20 para cá. Alguém perguntava para mim o verbo tal, no presente, no passado, no futuro pretérito e tal. E você tinha que mandar ver o verbo. Meu Deus! Acho que nenhuma professora minha de português nunca teve essa ideia, graças a Deus. Sábado era dia de sabatina. Não se dava aula, era dia de prova. E o professor, não tinha professor nessa era, era só os irmãos que davam aula no Colégio Marista. Eu era obrigado a gente ia para a escola no sábado e estando na sala de aula, a gente saberia qual é a matéria. Ou história, ou geografia, ou inglês, ou português, ou francês. E aí, diante disso, a classe se adaptava e fazia as perguntas um lado para o outro e vice-versa. Que legal. E com isso eu fui treinando, fui me ouvindo e fui... Gente, eu não me lembro se gravava, porque o gravador portátil era tão... 1960. Tá. Então, eu li esses textos em voz alta. E quando eu cheguei para trabalhar em rádio, eu estava 10% do caminho já treinado. Claro que eu fui pro microfone tremendo, que deu uma pala verde.
medo de errar, medo de os caras falar, vai embora, moleque, você não sabe falar nada, enchendo o saco aqui. A gente teve uma aula do Abud que a gente foi pro estúdio gravar e o Abud pediu pra algumas pessoas, eu fui e eu também fiquei, tipo assim, com medo de errar. É complicado. E aí, daí eu fui pra TV. Gozado, né? Eu não comecei a trabalhar em rádio. Eu comecei com 15 anos a trabalhar em televisão. E dia 21 de setembro de 63, a TV Coroados, Canal 3 de Londrina, inaugurava. E eu fui o locutor de cabine, era um locutor que dava a hora certa, que lia textos, é tudo off, nada ao vivo. E isso eu fui aprovado com 15 anos. Que Fui lá, legal! fiz o teste. Eu não acreditei. Cheguei em casa avisando minha mãe, meu pai, que eu fui. Minha mãe ficou felicíssima, meu pai não queria. Assim como ele não quis que minha mãe trabalhasse em rádio naquela época, ele também não queria que eu trabalhasse. Ele queria que eu estudasse, que fosse até o fim. Falei, pai, eu vou estudar e vou trabalhar em rádio, fica frio. O medo Então, é isso. do pai de se largar um e só ficar no outro, né? Mas é uma profissão, né, Valentina? Então, então o rádio meio que durante a sua vida inteira ele teve presente, tipo assim, você ouvia dentro de casa, no carro, aonde desse você tava. Sim, eu ouvia rádio. Lá em Londrina, nessa Rádio Pai Querer, eu fiquei uns 2 anos trabalhando nesse programa. Aí depois da TV Coroados, em 1964, inaugurou a Rádio Alvorada de Londrina. E essa rádio eu apresentava, eu tinha um programa, das 3 às 4 da tarde. Você imagina um programa que eu fazia. Eu era duro que nem pedra, mas fiz. E ficou no ar uns 2 anos. E saiu do ar porque eu vim embora para São Paulo. Meus pais mudaram para São Paulo e eu fui para São Paulo. Isso, Aí chegando em São isso você já tinha. Você tava o quê? Final do colegial, da escola? Tava quase não, entrei no colegial, 15 anos, Ah, 15 anos, tá. 16, 17, 18. Tava terminando o primário, o ginásio, a gente chamava de ginásio. Aí eu cheguei em São Paulo, comecei tudo de novo. Aí você vai na televisão, você vai na rádio. Eu fui tudo quanto é rádio em São Paulo, pedi emprego. Eu consegui na Rádio Tupi, em São Paulo. Tá. Eu fui apresentador de rádio jornal. Apresentava jornal na Rádio Tupi. Esse é o começo. De rádio são mais de 50 anos. Rede Tupi. O Irã já se prepara para uma guerra contra os Estados Unidos. O Ayatollah Khomeini pediu hoje aos guardas revolucionários que instruam militarmente os 20 milhões de jovens iranianos a fim de que cada um deles saiba usar uma arma. Segundo Khomeini, essa guerra contra os Estados Unidos deve ser empreendida no plano religioso, financeiro e militar. Os Estados Unidos representam, talvez, a maior potência do mundo. Porém, devemos mobilizar todo o povo iraniano contra ele, acrescentou o líder revolucionário. Ao mesmo tempo, o governo norte-americano também parece desacreditar numa solução pacífica com a crise com o Irã. Ontem à noite, o presidente Jimmy Carter declarou-se cético quanto à possibilidade de que a Organização das Nações Unidas consiga negociar a libertação dos 49 reféns da Embaixada Americana em Teherã. Carter afirmou que seu governo está tentando todos os caminhos possíveis para libertar os reféns, que a crise entre Teherã e Washington é a maior ameaça à paz mundial. Aliás, isso desde a crise da instalação dos mísseis soviéticos em Cuba. Entendi. E aí, tipo assim, na rádio antiga, o que você mais gostava? O que você mais lembra? Não só como quem tava ali presente, fazendo parte, mas como ouvinte.
Ler notícia. Notícia, eu gosto de ler notícia. Ser apresentador de rádio jornal. Entendi. Depois eu fui ser apresentador de telejornal. Eu fui durante muitos anos apresentador de telejornal e de rádio jornal. Entendi. Mas aí, como ouvinte, tipo, você tem alguma lembrança, alguma memória de, tipo, forte, assim, com o rádio? Ah, sim, eu era fissurado na Rádio Bandeirantes de São Paulo e na Rádio Tupi de São Paulo. Entendi. Eram praticamente as duas maiores rádios do Brasil. O Brasil tinha muito boas rádios em São Paulo e boas rádios no Rio de Janeiro. Rádios nacionais, né? Tá. E quando eu fui para São Paulo, eu fui trabalhar na Rádio Tupi, depois eu fui parar na Rádio Bandeirantes. Entendi. Consegui chegar lá. Você, tipo, lembra de algum programa, de alguma música, alguma coisa específica, assim, do rádio? Quando eu trabalhei na Rádio Difusora, era uma rádio só de música. A Rádio Difusora fez muito sucesso em São Paulo. E tinha o Jet Music, que eram músicas atuais do Brasil, dos Estados Unidos e da Europa. E tinha muita música italiana e tinha muita música norte-americana, com os Four Tops, com Earth, Wind com Blood, Sweat and Tears. Tinha muita gente boa nessa época. Essa rádio difusora era top. Ela concorria com a Excelsior, duas grandes rádios em São Paulo, e depois a Jovem Pan. Jovem Pan FM. E, de repente, tipo, algum jingle, assim, que você lembra de quando você começou, que mais marcou? Tipo, que nem tem as lojas pernambucanas, que a gente... Eu gravava os comerciais das Casas Buri, eu era o locutor. Você Todos os comerciais das Casas Buri, eu gravava. lembra algum? Eu gravei muito comercial, muito comercial. Gravo até hoje, não parei. Eu posso depois mandar alguma coisa para você. Sinto muito, mas vai ser de 10 anos para cá. Tenho coisas Tudo antigas. bem, mas se você achar alguma coisa, assim, mais interessante, você me manda, que aí eu coloco aqui junto. Encaixa. Também. Não preciso nem perguntar, tipo, eu fui seguindo mais ou menos as perguntas que o professor deu pra gente. Eu não preciso nem perguntar se você participou de algum programa de rádio, né, Jorge? Na difusora, eu tive programa na Rádio Excelsior, eu tive difusora. Eu tive programa na Rádio Bandeirantes, eu tive programa. Na Rádio Nacional, eu tive programa. Na América, eu tive programa. Nas 15 melhores rádios de São Paulo, eu tive o meu programa de rádio. E você, por acaso, lembra qual que foi o primeiro aparelho de rádio, assim, que você teve contato? Um Translobe Filco. Era um rádio desse tamanho assim. Tinha onda média e onda curta. Shortwave, que é onda curta, e onda média, OM. A shortwave, você sintonizava rádios do mundo inteiro. Entendi. Rádios de Londres, rádios de Paris, rádios de Nova York, de Washington. E aí, de mais marcante, assim, como ouvinte do rádio, eram as rádios de músicas, como você comentou, que você gostava daquela rádio? Nessa época que eu comecei, mais década de 80, por exemplo, 70, 80 e 90, o rádio era dividido em duas seções, as noticiosas e as musicais. Né? A musical FM, que foi uma rádio gostosa que eu trabalhei, era música 24 horas. A difusora, música 24 horas. Né? A Jovem Pan que eu trabalhei, só que eu trabalhei no Jovem Pan AM, não trabalhei Jovem Pan Música. Tem essas rádios eram praticamente música 24 horas. E música americana, música europeia, dos Estados Unidos, da Itália, da França e da Inglaterra eram os grandes fornecedores de grandes sucessos nacionais e internacionais e sucessos internacionais. Entendi. Hoje em dia você ainda ouve rádio? Eu não trabalho mais em rádio hoje. Hoje eu estou fora de rádio. Eu fui voz padrão. Depois que eu não tive mais programa de rádio, algumas emissoras me usavam como voz padrão para anunciar a rádio prefixo, a hora certa.
as principais informações da rádio. Não, mas Eu fui. você ouvir, tipo, ligar o rádio dentro do carro, por exemplo, que é um lugar que... Eu não, nem tenho rádio no carro. Não? Por incrível. Não tenho rádio. Eu, às vezes, uso o celular. Tá. Mas em casa. Aqui em casa não se ouve rádio e não se liga. Aqui não tem TV aberta. Então, Sim. hoje é tudo isso, né? Hoje é tudo internet. Acabou. E podcast? Oi? E podcast? Sim, já assisti vários podcasts de colegas, vários. Mas não sigo a todos o tempo inteiro. Porque no YouTube tá cheio de podcast, né? Dos colegas. Sim. E de outras áreas, né? Você tem da área alimentista, da área técnica, da aviação, Do que que- eu adoro, do do que- rádio, tudo. É. Acho que são milhares de podcasts para você se informar e aprender, porque tem gente muito boa fazendo. Então, tá bom. Agora eu vou trazer um... Eu sei que você falou um pouquinho da TV, mas são perguntas bem parecidas mas em relação à TV. Como era o aparelho de TV que tinha quando você era jovem, criança, na sua casa? A TV surgiu final dos anos 50, 60. Antes não tinha TV. Tinha cinema. Todo mundo ia pro cinema. Mas realmente não tinha. O televisor era aquele negócio De tubo. troboscópico, né? Era um absurdo de grande. E primeiro preto e branco, depois foi para colorido, na década de 60. Eu me lembro que eu era criança e os caras estavam vendendo uma tela multicolorida que você colocava na frente do televisor. A imagem ficava bem embaçada, mas colorida. Que legal! Eu adorava. A minha avó me contou que tinha aquela que era tipo 3 faixas, azul, vermelho e verde. Isso, Tinha essa era um também. negócio muito ruim, por sinal. Mas as pessoas adoravam, ficavam felizes. Hoje a gente pega as TVs de tipo 70 megapixels pra mais até. Quantos mil pixels. Hoje é brincadeira. Hoje você adora Netflix, assiste aqui, aí você pega um avião, viaja 8.000 quilômetros, chega lá no seu hotel, aí você abre o televisor Netflix, pega o seu celular, abre o programa Netflix, e aí você vai com o celular, ele lê o QR Code, e você vai pro Netflix, entra no programa o filme que você estava assistindo, E você volta a assistir volta aonde parou. Exatamente! Olha que coisa fantástica. Aonde você parou, você não vai assistir aquele episódio o tempo inteiro de novo. Não tem você que assistiu voltar a 40 fita, minutos. né? Hein? Voltar a fita, né? Pra assistir de novo. Nossa, o cara deve estar voltando a fita lá. É muito bacana isso, muito bacana. E quando você ia assistir TV em casa, que nem, tipo, a minha mãe conta que era um programa, era todo mundo junto, ficava aquela briga de quem ia mudar lá o programa porque não tinha o controle, era assim também? Tinha que levantar e virar o botão. E meus pais não deixavam a gente ver tudo que a gente queria, não. É impróprio para menores, né? Então era sempre em família, principalmente por conta dessa... Vamos dizer... Censura. Censura, isso. Censura. Quando a televisão ficou mais móvel, aí minha mãe era muito católica, então o canal X da TV Tupi vai transmitir a missa na Catedral da Sé de São Paulo. Aí ela Tipo a missa ficava do lá. galo que tem hoje em dia, todo dia na TV. E o que você mais gostava de assistir na TV? Desenho animado. Tem algum que você Desenho. lembra?
Tinha o Pernalonga, tinha o Barney, os Flintstones, adorava os Flintstones. E filme de chinês, japonês, né? Bate em todo mundo. Até hoje, né? Tem aquele. Ah, eu não vou lembrar o nome, mas tem aquele ator que faz um monte de filme chinês que ele luta, que ele é doidão. Ele é bem antigo, não é? Ele já morreu, né? Inclusive já morreu. Ele já morreu. E você lembra de algum programa assim mais antigo que hoje em dia. Lembro. Na TV Tupi, Canal 4, tinha um Almoço com as Estrelas. Meu Deus. O que era isso, Jorge? Era um domingo, tinha um almoço com Ayrton Rodrigues e ele com os convidados sentados na mesa e ele lá entrevistava cada um e o garçom servindo comida. Domingo, almoço com as estrelas, né? A gente ficava vendo aquela porra lá. É tipo que nem quem assiste o Mais Você e toma café da manhã com a Ana Maria Braga. É isso. Você vê, olha que bem lembrado. Não mudou nada, Valentina. Os caras estão fazendo as mesmas M da vida. Antes era o Almoço com as Estrelas domingo. Agora é a Ana Maria Braga e aquele periquito lá, o balão misterioso, fica lá. Eu não sei se é Louro Júnior, sei lá qual que é. Louro, isso. Dá o pé louro, pronto. Aquele periquito. É um papagaio, Jorge. Papagaio, isso. Arara. E tinha algum artista, assim, que você lembra de ter visto show, assim, na TV, que te marcou? Na infância, não. Na infância, nem chegava isso no Brasil. Nem chegava isso. Mas Começou pode ser mais... a chegar na década de 80, 70 para 80 começou a chegar. Se importava esses vídeos de cantores famosos da época. Ou tipo, As músicas. alguma... Tipo, a Copa, por exemplo. A Copa do Mundo, veja, olha que coisa interessante. Quando alguém começou a filmar a Copa, porque eles iam lá, era filme, longa-metragem, Meu Deus. não era vídeo. Eles filmavam, revelavam o filme e colocavam ele no ar. Não tinha Copa do Mundo ao vivo por televisão na década de 60. Aliás, a TV Coroados em Londrina inaugurou em 63. São Paulo já tinha. Mas na Copa do Mundo era difícil de ver, então você mais ouvia pelo rádio. O rádio é que transmitia ao vivo o Campeonato do Mundo. Copa de 58, Copa de 62, a Copa de 70 que a gente ganhou no México. Sim. Não tinha, era muito. Hoje não precisa nem canal. Hoje o Cazé tá no ar, pega um canal no YouTube, posta no ar e vamos que vamos. Olha que modernidade. Sim. Que E você acompanha essa modernidade, né, Jorge? Porque Com certeza. outro dia você tava mostrando pra mim e pra minha mãe as músicas lá do YouTube com aqueles cenários lindos, maravilhosos, que nem a gente sabia. Eu tô atualizado sempre. Sempre atualizado. E o computador tá aqui pra isso, né? Exatamente. E algum comercial, assim, que você lembra, ou que você fez, ou que... Isso já pra TV. Eu tenho... Nossa, tenho um que... Eu vou mandar ele pra você. Tá bom. Vai ser... Mas fala qual que era a É marca. um comercial, eu não lembro mais. Era uma concessionária em Londrina de carros. Eles me chamaram, eu fui até Londrina pra gravar. Um momento. Neste final de ano, o Itaú oferece a você um serviço extra, com violinos, sopros, percussão
e as vozes que atendem você o ano inteiro. Você entra só com a sua vontade de cantar. A melodia é muito simples, só tem 4 letras: I, T, A, U. E é assim. Pegue o I, e cante ri. Pegue o T, e bata tá. Pegue o A, e faça ha. Diga pra quem não quer cantar. Viu como é fácil? Você só repete ri, tatatá, ha e Vamos lá, é sua vez. Pegue o I, e cante. Pegue o T, e bata. Pegue o A, e faça. Diga pra quem não quer cantar. Pegue o I, e cante ri. Pegue o T, e bata. Itaú, o banco eletrônico que afina bem com você o ano inteiro. Década de 70. Você fazia a locução daquele canal de animais. Como é que era o nome? Animal Planet, eu E faço hoje. você faz ainda? Tem comércio, tem programas meus no Animal Planet. Eu tô no Animal Planet, eu tô no Discovery Channel, eu tô na Netflix. Não, pra mim uma das histórias mais engraçadas com você é que eu liguei a TV aqui em casa, é a minha mãe na cozinha, é um sobrado, né? E aí começa a passar o Animal Planet, e aí eu só ouço a sua voz e eu falo assim: mãe, o Jorge Elau tá na TV. E a minha mãe ficou tipo: o quê, filha? Como assim? Aí ela parou pra ouvir o que estava acontecendo e era a sua voz. É verdade, é verdade. É bom, TV é muito gostoso. É. TV e rádio, né? Foi dois veículos excelentes. Então hoje em dia você tá todo tecnológico, no YouTube assiste tudo que consegue. Nem mais TV aberta tem, né, Jorge? Pelo computador, eu viajo pelo mundo, né? Viajo pelo mundo. Tanto outro tema que eu adoro é a aviação, eu estou sempre atualizado, sempre comentando, sempre discutindo novidades e alguns problemas. A gente acompanha tudo. Começa no celular, né, Valentina? É. Você recebe no celular, aí do celular vai pro computador. Aí você abre a notícia, vê se o site é confiável. Se não é fake. Exatamente. Fake news hoje não é mole. Ave Maria. Tem mais alguma coisa que você quer contar, assim, da sua... Acho que a gente fez até então a gente fez um programa gostoso. A gente fugiu daquele, quando começou, quem era, que rádio, que TV, tarará, até o dia de hoje. Não, você me conduziu de uma maneira muito legal, muito diferente. Obrigada. Parabéns, porque tem muita gente que faz tudo igual. Aí você conta tudo de novo. Mas Jorge, isso aqui. Mas Jorge, aquilo ali. Não. A gente tem que ir percebendo o que já foi respondido, o que dá pra se tirar depois, dar uma ênfase. Então. Exato. Mas eu vou ficar feliz se você conseguir me mandar alguma dessas coisas que você gravou, que aí eu encaixo aqui no momento que você falou, pra também ficar a experiência. Porque realmente, pra até citar é muita coisa, né, Jorge? Até hoje, trabalhando. Então. Eu vou te mandar um de telejornal, eu acho que a tua mãe até já viu. Eu apresentava um telejornal na TV Tupi com a Ana Maria Braga e eu. Nossa! Ana Maria Braga, mocinha, eu, cabelão, aquela gravata daquela idade aqui. Ridículo pra cacete. Mas era a época, né? Aí tem isso, o que mais tem? Eu vou mandar. Tá bom. Eu vou mandar um comercial também, que eu tô... Os caras encheram de luz, eu fiquei esbranquiçado na tela, mas...
Tinha umas barbaridades que... Fazer o quê? Eu ia falar pro cara, diminui a luz, meu. Tira esse holofote da minha cara. Põe um panelão aqui em cima. Aqueles põe assim, pra lá, Jorge, põe luz direta. toda a vitamina D que você não toma do sol, ele quis trazer na luz, né, Jorge? Hoje eu não tomo mais sol como eu tomava antigamente, não. É, Judiei muito da minha pele, tá louco? eu sei. Bom, eu vou encerrar aqui. Muito obrigada, Jorge, por esse tempinho, por contar todas essas vivências, um pouquinho da sua história pra gente. Gostoso. O deserto. A natureza em sua face mais crua, inóspita e selvagem. O deserto é a essência do planeta. E justamente por ser tão árido e áspero, o deserto é um lugar único. Quem vive num calor desses? Quem anda num terreno assim? Como pode ser forte, ágil e rápido num lugar desses? Quem vive lá, nasceu lá e foi feito para viver lá. Talvez porque, na verdade, ele não viva no deserto. Ele seja o deserto. Jeep Renegade Moab, o mais selvagem dos Renegades. Essa é a Ana escolhendo o melhor peixe pro almoço. Oi? Já escolhi faz tempo. A melhor, tilápia Copacol. Fácil de preparar, leve e gostosa. A mais vendida é do Brasil. E todo mundo aprova. Comerá